Olá malta, eu bem disse que voltava. Estamos aqui, Física 7º ano, Astronomia, parte 2. Vamos já começar porque temos que nos despachar. Antes que venha aí a primavera. Vamos apresentar o nosso assistente. Cá está, o aluno. Sim, não é um astronauta. Eu já tinha explicado na primeira parte, por amor de Deus, não me digam que não me ouviram. Não é um astronauta. Eu sei que é muito parecido, mas não é. É o aluno da fila atrás, o que está sempre na Lua. Eu não disse. Movimento, translação mais inclinação do eixo. Ora bem, vamos à nossa questão. Continuação, parte 2. Quais as consequências da diferente iluminação dos hemisférios no movimento de translação da Terra em redor do Sol? Uma pergunta comprida para dizer o quê? Vamos olhar para esta figura. Estamos agora com as diferentes posições da Terra no seu movimento de translação. Temos setas que indicam o sentido desse movimento. O sentido do movimento de translação é no sentido contrário dos ponteiros do relógio. E reparem, temos aqui 4 posições-chave. Estas duas, não sei se se lembram, mas já vimos que nesta posição a Terra é iluminada frontalmente e a inclinação do eixo não exerce qualquer influência, mas nestas duas não. Nestas duas é muito importante a influência da inclinação do eixo. Então vamos ver o que é que podemos dizer para já. Diferente duração de dias e noites. Sim. Reparem, à medida que a Terra faz o seu movimento de translação em redor do Sol, temos aqui um dia maior no hemisfério norte, depois temos aqui um dia mais pequeno e pelo meio passamos por um dia com uma duração intermédia entre estes dois. Segunda consequência, diferente intensidade da radiação solar, o que origina diferentes temperaturas. Ora, eu posso observar, aqui não vou conseguir fazer, nem me apetece, porque senão ia endrominar aqui toda esta figura, mas se eu desenhasse os raios solares em direção à Terra, eu via que era uma radiação solar mais direta aqui do que aqui, tomando só como referência o hemisfério norte. E essa diferente inclinação da radiação solar irá então provocar a diferente intensidade e as diferentes temperaturas, que é o que vamos ver já a seguir. Uma volta a 110. Sim, é verdade. Novamente, parabéns, mais uma participação válida. A Terra executa este movimento de translação em redor do Sol a uma fantástica velocidade de 117 mil km por hora. O que também não tem muito problema porque isto não está numa zona de 50. Onde são os dias maiores no hemisfério norte e onde são os dias menores no hemisfério norte? Eu já disse, mas vou rever. Dia maior no hemisfério norte, dia menor no hemisfério norte. Análise. Vamos pensar no nosso momento zen, um momento de reflexão, porque isto é muito difícil, que o dia maior é representado pela maior parte iluminada. Ora, temos aqui uma dificuldade. É que alguns alunos acham que esta parte aqui é maior do que esta. E esquecem-se que nós só estamos a ver uma parte. Falta ao lado de lá. E, portanto, este dia, na sua totalidade, esta metade de cá e a metade de lá, é maior do que esta metade aqui. E esta metadezinha aqui e a metade de lá é menor do que esta metade aqui e do que esta aqui. Portanto, quando dizemos dia maior, maior parte iluminada, não é assim olhar só para a figura e já está. Temos que imaginar o outro lado na posição da esquerda e na posição da direita. Onde são os dias mais quentes e onde são os dias mais frios, tomando novamente como referência o nosso hemisfério norte. Análise. Já expliquei, volto a referir, a radiação solar mais direta confere maior intensidade a esta radiação, é mais focada, há uma menor inclinação dos raios solares, ilumina uma menor área e temos então a consequência da maior temperatura. O que acontece quando a Terra está nesta posição aqui? É aqui que a radiação solar é mais direta, até porque podemos ver, estamos inclinadinhos em direção ao Sol. Aqui não. Aqui estamos com medo, estamos a afastar-nos do Sol, é lá. E então temos o caso de uma radiação solar menos direta. E obviamente estas duas posições serão situações intermédias entre esta da esquerda e esta da direita. Ou não houvesse uma estação que é o verão, calor, altas temperaturas, o inverno, ai que frio, e depois aquelas duas estações amenas da primavera e do outono. Portanto, em que posição está a Terra quando é verão no hemisfério norte e em que posição está a Terra quando é inverno? Temos outra vez a nossa figura e o verão será aqui
Acho que já toda a gente sabia esta resposta depois daquela análise tão bem feita por mim. E aqui seria o inverno. Isto para o hemisfério norte. Até para o hemisfério sul. Para o hemisfério sul é o inverso. Portanto, se aqui é o inverno no hemisfério norte, aqui é o verão no hemisfério sul. Se aqui é o verão no hemisfério norte, aqui é o inverno. Então, e onde é que está a primavera e o outono? Eu acho que tu chegaste ao 7º ano e sabes a sequência das estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Ora, se sabes isso, se aqui é o verão, aqui no hemisfério norte, do lado de lá, não te esqueças que estás a ver as costas da Terra, será então o outono. Depois o inverno e depois a primavera. E no hemisfério sul será ao contrário. Olha, temos mais curiosidades. A órbita da Terra em torno do Sol não é um círculo perfeito, é uma elipse. Muito bem. Por isso, às vezes está mais próximo, outras vezes está um pouco mais distante. Esta figura não retrata isso, porque a minha figura é espetacular, já que esse efeito, essa realidade, não interfere nas explicações das estações do ano. Como vemos o Sol nas diferentes estações? Eu acho que assim, de repente, o nosso aluno lá da fila atrás ia responder com óculos escuros. Mas a resposta científica não é essa. A resposta científica diz-nos que quanto maior a inclinação do eixo voltado para o Sol, mais alto o vemos. Temos aqui a nossa figura, coloquei ali umas letrinhas nas diferentes posições e vou associar a letrinha A a esta imagem que arranjei num sítio que espero que não se importem de eu a estar a colocar aqui, que nos mostra o Sol a um ângulo bastante alto. Um ângulo aqui com este nosso plano, o Sol está a fazer um ângulo para aí de 70 e tal graus. Um Sol lá muito em cima. E que posição era essa? A posição em que temos o caso de, no hemisfério norte, ser verão. Quando passamos aqui para esta, vemos que o Sol não atinge uma altura tão elevada. O ângulo que ele faz com este plano agora é menor. E estamos no outono. Quando passamos para a posição C, chegamos ao inverno e vemos que a altura do Sol, reparem, é das mais baixas. Podíamos ainda, já que vocês são pessoas atentas e a figura é espetacular, pelo menos tem essa qualidade, a falar a sério, que à medida que vamos do verão para o inverno, o comprimento da sombra aqui do bonequinho vai aumentando, uma vez que o Sol, cada vez, no seu movimento aparente, passa a uma altura menor. Quando chegamos novamente ao outono, temos a situação do Sol novamente estar mais alto e a altura do Sol é maior, comparativamente aqui ao plano, a sombra volta a ser menor e estamos a caminho depois da posição mais alta, que é novamente a posição do verão. Podem-me acordar ao meio-dia? Pois, logo vi. Um comentário típico de um aluno que é um bocadinho, só um bocadinho preguiçoso. Período de rotação e translação. O que quer dizer solstício? Ora bem, isto não é muito importante o que é que quer dizer. Se não estás já a assustar, tanta palavra, tenho que ler tanta coisa. Não. Solstício. Eu gostava só de aguçar um bocadinho a curiosidade com estas coisas, porque vai lá ver. Vai ao Observatório Astronómico de Lisboa, ao site, se quiseres também podes ir lá ao edifício, e vai lá ver, nos dados astronómicos de 2018, a altura do Sol. E tu vais ver que ali em junho, durante o mês de junho, o Sol parece que parou. Porque durante quase 30 dias ele está sempre à mesma altura. E então a origem da palavra solstício tem a ver com isso. Sol imóvel. E nós consideramos então o solstício de junho como o início do verão, com aquela ideia do dia mais longo. Eu desafio-te a ir lá ver essas informações para tirares algumas conclusões e verificares este tipo de coisas. Se lá fores, também podes aproveitar para ver ali à volta do mês de dezembro se existe também essa característica do Sol ocupar durante vários dias uma altura constante. Solstício de dezembro, Sol imóvel, início do inverno, o dia mais curto. Tenho uma dúvida, guarda-chuva ou óculos? Eu estou a ficar um bocado cansado com estas participações que não ajudam em nada, não é? Quer dizer, questão 21, já vamos na questão 21, quer dizer equinócio. Esta é mais fácil. Equinócio é muito mais fácil de perceber com aquele prefixo equi, de que se refere ao dia, duração do dia e da noite igual ao dia. Ou qual é a estação do ano que tem esta referência? A primavera e o outono. O equinócio de março, 21 de março, início da primavera, mas eu desafio-te novamente a ir àquelas tabelinhas do Observatório Astronómico de Lisboa, agora com o horário de nascer e pôr do Sol, e encontrares
no mês de março, qual é o dia onde tens aproximadamente 12 horas de luz, 12 horas de dia e 12 horas de noite. Vai lá ver. E o equinócio de setembro, no dia 23, como dizem, início do outono, vai lá também ver durante o mês de setembro quando é que a duração do dia é igual à noite. É interessante. Será que posso ter equinócio nos testes? Pois, provavelmente estás-te a referir a ter 50%. Não, amigo. Nós estamos aqui para ajudar pessoas a tentar tirar a melhor nota possível. É de solstício para cima. Portanto, vais tentar manter imóvel no muito bom. Conclusões. O movimento de rotação da Terra em torno do seu eixo produz dois efeitos. Voltamos ao nosso primeiro vídeo, sucessão dos dias e das noites e o movimento aparente das estrelas, aquilo que eles chamam a esfera celeste. Mas não é a rotação, não é a rotação da Terra que diretamente origina o dia e a noite. O dia e a noite são originados pela iluminação do Sol. Não estarmos sempre na zona iluminada, dia ou escura, é originado pela rotação, pelo movimento da rotação da Terra e por isso é que nós falamos nesta palavra de sucessão. Pronto, então se já percebeste, não me importo de responder a dúvidas dessas. Conclusão sobre rotação e translação, mas agora translação, movimento de translação. O movimento de translação da Terra provoca a sucessão das estações do ano. Eu não queria estar a repetir aqui esta palavra, sucessão por um lado, para não haver confusão, mas eu acho que era importante destacar isto. Desculpa? As estações do ano existem? Não, as estações do ano não existem só por causa do movimento de translação, senão não estava ali escrito sucessão das estações do ano. O que origina as estações do ano são duas razões em conjunto. A primeira, para termos e explicarmos as diferentes temperaturas, temos a inclinação do eixo. Mas nós sabemos que nós estamos sempre no verão, nem sempre no inverno, Deus nos livre. Portanto, somando a inclinação do eixo para explicar as diferentes temperaturas ao movimento de translação da Terra, para explicar a alternância entre as diferentes estações do ano, temos então aqui as razões que explicam a existência das estações do ano. Podíamos ainda tomar em conta este pormenor. Então, mas a inclinação do eixo é assim tão importante? É, porque a inclinação do eixo produz dois efeitos. Os dias e as noites nem sempre são iguais. Sempre que a inclinação do eixo entra na história, provoca aquele desequilíbrio entre dia e noite. E também provoca o desequilíbrio das temperaturas. Porque umas vezes estás ali mais voltadinho para o Sol, outras vezes estás mais afastado. Se a Terra fosse iluminada, como acontece na posição de inverno e de outono, tudo isto era muito mais igual. Estou inclinado a piadinhas. Estou inclinado a perceber estas coisas. Olha para isto. Ano bissexto. Porquê é que existem anos com um dia a mais? Ora bem, o período de translação da Terra é de 365 dias e 6 horas. Durante 3 anos, nós só contamos 365 dias. E estamos a fingir que fazemos anos na mesma data e hora que nascemos, quando estamos atrasados 6 horas por ano. Ou seja, ao fim do primeiro ano, se nós nascemos aqui, e agora temos que esperar 365 dias e 6 horas para voltar lá, nós só esperamos 365 dias ao fim do ano e começamos logo aqui a cantar os parabéns e esperar as velinhas. Então ainda faltam 6 horas. E depois lá vai mais uma volta. E quando damos mais uma volta, agora faltam 12. Porque não chegámos novamente aqui, falta ali, é ali que acontece uma volta. Quantos anos tens? Eu não tenho anos, tenho voltas, tenho 12 voltas, 14 voltas. Ninguém diz isto. No terceiro ano, o atraso já é de 18 horas. No quarto ano, o atraso já é de 24 horas. Ora, 24 horas é um dia. Ora, que espetacular. Então, ao fim de 4 anos, nós acrescentamos um dia ao calendário e damos um salto para aqui, entre aspas, não é? Ou seja, damos um salto com o calendário. E nós dizemos assim, pronto, está certo. Voltamos a sincronizar, a colocar o nosso calendário de acordo com o movimento de translação da Terra. Mas depois começa tudo outra vez. E o ano bissexto é este ano de acerto. Olha, e pronto, malta, foi o vídeo possível de um movimento simpático que tem algumas curiosidades, que é o movimento de translação da Terra. Portanto, é este movimento que nos faz comprar óculos escuros e calções de banho e também uns belos gorros e uns guarda-chuvas. E, portanto, se não houvesse este movimento de translação, provavelmente muitas lojas não existiam. Não se esqueçam da terceira parte desta física de 7º ano de astronomia, porque vamos literalmente até à Lua. Até já!